Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos aos jogos. Agora o Congresso quer liberar os jogos online. O Congresso já liberou os jogos online e agora o Congresso quer liberar os jogos presenciais, os cassinos, né? Seja bem-vindo ao Game Over Brasil, onde a política, a economia e a sociedade se cruzam num campo de batalha digital e divertido. Hoje o tema é quente, controverso e cheio de camadas. A possível liberação dos cassinos presenciais no Brasil, não se esqueçam que também vem os bingos, né? Entre promessas de bilhões de impostos e o medo da exploração do vício, a pergunta certa é: vale a pena legalizar os cassinos? Bom, spoiler, não é tão simples essa resposta. Não vamos falar aqui sobre ideologias, não vamos falar sobre o que é certo ou o que é errado, vamos falar aqui sobre dados, tá? Então, uma breve história dos cassinos, né? Eles foram proibidos em 1946 por decreto entre o então presidente Eurico Gaspari Dutra. Desde então, os jogos de azar físicos, né, como roleta, cassino, caça-níquel, mesa de aposta, passaram a ser ilegais. Será mesmo que são tão ilegais assim e não existem no país? Bom, a gente vai descobrir isso hoje. Mas o jogo nunca desapareceu, ele só foi empurrado para ilegalidade ou para fora do país também, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, todos eles têm cassino. E nos últimos anos o debate voltou com força, principalmente com o avanço, né, da indústria dos jogos online e a liberação das apostas esportivas já sancionadas. Então isso já está em curso. Então você acaba tendo uma conclusão lógica, né? Bom, os jogos online de azar já estão liberados. Todo mundo que queira jogar baixa um aplicativo e tá aí, tá podendo jogar. Por que não liberar os jogos presenciais, né? Os jogos de cassinos, bingos. Então, teoricamente, me parece um passo lógico, né? Porque, por incrível que pareça, o online foi liberado antes do que o físico presencial, então a liberação dos jogos presenciais de azar parece ser uma liberação lógica, né? Então a gente vai aqui conversar um pouco do que isso pode gerar de imposto, porque no final das contas é o que interessa para a sociedade, né? O que isso vai gerar de imposto. Segundo a estimativa do Instituto Jogo Legal, se o Brasil legalizar os cassinos, ele pode chegar à arrecadação de 22 bilhões por ano só em impostos. Né? E mais, né? De 6 a 7 bilhões adicionais em licenças, concessões, como as bets têm que pagar uma concessão, enfim, os cassinos também teriam. Geração de emprego direto e indireto, isso é muito importante, né? Porque afinal de contas as bets quase não geram empregos, mas os cassinos sim, né? Porque você vai ter que ter segurança, vai ter que ter as pessoas que tomam conta do cassino, gente administrando, enfim, milhares de empregos diretos e indiretos. E o impulsionamento do turismo. Porque afinal de contas, esses cassinos poderão ser criados junto com grandes resorts, ou os resorts que já existem, eles iriam ter grandes cassinos. O Jequiti, né, o hotel do Jequiti, lá no Jequitimar, no Guarujá, a ideia principal dele no começo era ser um grande cassino junto com um hotel, mas enfim, nunca foi liberado, até hoje não foi liberado o cassino físico, então essa ideia nunca saiu do papel, mas o hotel está lá, na praia de Pernambuco. Alguns deputados defendem a legalização, estimando que o país pode movimentar até 70 bilhões de reais por ano com o setor. E eles acreditam, né, que o setor trará o turismo internacional também ao país. Nos Estados Unidos, o setor de cassinos arrecadam 52,7 bilhões de dólares em impostos em 2022. Esse é o número da Associação de Cassinos, né, dos Estados Unidos. Lá o tributo não vê só a receita. Então, aqui, o nosso modelo hoje da BET, que temos de BETs hoje, ela tributa só o imposto de renda, né? E, lógico, a licença para poder funcionar no país, que é uma vez só, no momento. Então, lá nos Estados Unidos é diferente. Eles têm imposto sobre o prêmio pago. Então, além de ter o imposto sobre a empresa cassino, todo o prêmio que eles pagam já recolhe o imposto. Taxa sobre a exploração da atividade, então eles têm uma taxa, como se fosse uma licença a ser renovada de tempos em tempos, que aqui nós não temos, e a tributação
é estadual, que varia de 10 a 35% da receita bruta do cassino. Então, antes de descontar funcionário, empréstimos, enfim, tudo que um cassino pode ter, eles têm uma taxa de 10 a 35% da receita bruta. Então, o imposto nos Estados Unidos é pesado sobre bets e cassino. Aqui não é pesado, mas nada se impede de no futuro ser criado novos impostos sobre os cassinos. Porém, a gente sabe que o lobby deles é muito grande aqui no país. Então, vamos ver. Então, você já vê que já tem uma diferença grande entre o que nós vamos fazer com os impostos, como iremos arrecadar, e o que outros países que funciona muito bem os cassinos fazem para arrecadar dinheiro desses cassinos. Então, a gente já tem uma diferença aqui, né? Outro ponto favorável, forte, o emprego. Resorts, que a ideia é ter resorts com cassino, eles empregam muita gente, como a gente já falou, né? Portanto, trabalhadores de construção, primeiro para construir esses novos resorts com cassino, engenheiro civil, hotelaria, então camareira, toda o pessoal que trabalha nos resorts, segurança, alimentação, então cozinheiros, manutenção, então sempre vai ter uma manutenção desse cassino e a parte administrativa. Ó, um dado interessante, Macau, o setor que emprega mais de 600 mil pessoas diretas nos cassinos, né? Em Las Vegas, mais de 25% da população ou é diretamente afetada pelos empregos dos cassinos ou indiretamente. Então, 25% da cidade já gira em torno dos empregos do cassino. Aqui no Brasil, a gente teria o quê? Cidades mais desejadas para ter cassino, sei lá, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, com certeza, Salvador também. Então, potenciais cidades que iriam ter potenciais cassinos com resorts e essas coisas todas, né? E aí? O que entra no processo de Las Vegas brasileiros? Onde será que seria essas Las Vegas? Ou seria uma cidade nova? Então, isso são coisas que vemos pelo lado bom, né? Então, os artigos que nós discutimos, todos estão na descrição. Hoje é o mais de um, mas é porque vale a pena daqui para frente, tá? Esses artigos, eles discutem bastante o outro lado dos cassinos, né? Então, enquanto o Brasil proíbe o jogo clandestino, lucra. Então, você já deve conhecer alguém que já foi num bingo clandestino, num cassino clandestino, que joga no jogo do bicho, enfim. Jogo clandestino no Brasil que não falta. Segundo o jornal da USP, de 2025, o mercado de jogos ilegais no Brasil movimenta 27 bilhões por ano, esses 27 sem imposto nenhum. Os cassinos, sim, eles têm uma boa chance de gerar bastante impostos, então bastante receita ao governo. Legalizar esse tipo de atividade econômica, nesse ponto de vista, ele me parece ser muito bom. Porém, a gente ainda não falou como é que o governo pode gastar com isso. Mas antes de falar nisso, a gente vai virar moeda. Perfeito, temos um lado bom, que é o lado econômico. Porém, é só esse lado que existe? Não, não é. Tem um outro lado da moeda. Cassino não é só um jogo, é também um vício. Então, nós sabemos que existem milhares de estudos sobre cassino ser um vício. Você fala, não, mas o cigarro também é um vício e a população está parando de fumar. Sim, com um custo de propagandas contra o tabagismo gigantes. Perfeito. Agora a gente vai inserir um novo vício na sociedade sem preparar, sem explicar, sem falar exatamente nada. Simplesmente as bets já estão aí e os dados não são bons e os cassinos presenciais também podem chegar e sem aviso algum à sociedade que isso é um vício, você vai perder e tudo mais. Mas vamos lá. A gente tem alguns estudos aqui que é o que estão listados também na descrição, né? Então a revista científica Lancet publicou um estudo em 2024 mostrando que o jogo é uma patologia, né? O vício em jogo é uma patologia e gera danos tão graves quanto o alcoolismo. E quais são esses danos? Isolamento social, tendência às pessoas tirarem a própria vida, violência doméstica, pobreza. Então tudo que você sabe que o alcoolismo causa, o vício em jogo também causa, certo? Mas isso daí a gente pode contornar. Então vamos para a próxima pesquisa que também está listada. A pesquisa da BMC de 2021 define o jogo como um problema de saúde pública que afeta o jogador, sua família e a comunidade.
E que fique bem claro, afeta muito mais os pobres, tá? Nos estudos aqui, eu li todos esses artigos, e é lógico que afeta mais os pobres, porque jovens, né, ainda, e homens adultos. Mas a gente vai continuar aqui. O estudo da Nature, de 2025, mostrou que o ambiente do cassino manipula a sua sensibilidade, o sensorial do seu corpo, você manter jogando. Mas como? Bom, o cassino é um grande parque de diversões ali dentro para adultos. Então, se você nunca viu uma foto de cassino, se você nunca percebeu como é um cassino por dentro, ele é cheio de luzes, aquilo tudo funciona muito bem, tem muito dinheiro envolvido no desenvolvimento dos ambientes do cassino. Então, ele é feito para você ficar lá o maior tempo possível, e com certeza, né, investindo o maior tempo possível. Bom, só um parênteses. Se o cassino realmente deixasse todo mundo rico, ele não ia existir, porque ele não ia ter como pagar todo mundo. Então o cassino é feito para você perder. Eu não estou dizendo para você não apostar. Estou dizendo para você entender. O cassino é feito para você perder. A partir do momento que isso passa a ser um vício, nós temos um outro artigo muito interessante da Universidade de San Diego, informando que as pessoas com vício em jogo, elas têm grandes dificuldades de, primeiro, admitir esse vício. Segundo, pedir ajuda. E isso acaba, como nós falamos, atingindo as pessoas mais pobres, jovens, adultos e homens. Então, não só homens, mas a maioria das pessoas que foram pesquisadas aqui nesses artigos eram homens com problemas e vício em jogo. Então você vê que o outro lado da liberação dos cassinos, né? O estigma impede que os jogadores compulsivos busquem ajuda. E isso afeta o sistema público, que o nosso sistema público é universal. Então, esse dinheiro arrecadado versus o quanto isso vai gerar de problema é viável? Bom, esse estudo nunca foi feito e a gente não tem essas informações ainda. Só que os mais pobres, os jovens adultos e as pessoas com baixa escolaridade são os mais vulneráveis ao vício. Ou seja, a legalização pode aprofundar desigualdades sociais, se não vier composto com fortes políticas de proteção e preservação dessas pessoas. Aí você vai me falar, mas e o jogo online, o cassino online? É a mesma coisa. Existem estudos dos Estados Unidos que aumentaram em 23% o número de pessoas viciadas em jogos depois da liberação lá dos cassinos online. Então é um problema público. E aí você vai falar, mas existe algum tipo de ação que o país pode fazer para prevenir isso? Eu entendo que você vai falar, não, cada um faz o que quiser da sua vida. Concordo com você, cada um faz o que quiser da sua vida. O problema é que você informou essa população dos maus do cassino? Não. Você preparou essa população? Isso estava no plano de ensino do país? Provavelmente não. Tá? Então, o que é que alguns países fizeram para tentar minimizar algumas barreiras para as pessoas não se viciarem nos cassinos? Bom, em Singapura, você só pode entrar no cassino se você pagar um imposto de $100 para o governo. Então, toda vez que você vai no cassino, você vai ter que pagar $100. Aqui é uma espécie de barreira. Aqui no Brasil isso funcionaria? Não, acho que não. Acho que o lobby dos cassinos físicos não deixaria. No Reino Unido, eles têm uma espécie de prevenção ao vício e campanhas de alerta nos próprios cassinos. Então, essa é uma ideia que funcionaria bem aqui no país. É uma campanha contra o vício, mas isso só vai acontecer quando tiver muito estourado o vício e o problema social dos cassinos estiverem totalmente sem controle. Aí o país vai fazer essa campanha. Nos Estados Unidos eles têm algumas taxas que para as pessoas não ficarem viciadas, então conforme a aposta tem taxas a mais que o cassino tem que pagar, a pessoa tem que pagar. Países como a Itália e a Austrália, onde houve expansão rápida e desregulada dos jogos, os danos sociais foram intensos, né? Então as pessoas tirando a própria vida, aumento da criminalidade, famílias destruídas. O segredo, portanto, não é só liberar, essa é a questão. Não é só você pegar e liberar mais um vício. É ensinar, regulamentar de forma rígida
Mas aqui não acontece, não vai. Essa batalha das bets e dos cassinos já foi perdida, tá? A questão aqui não é se vai ou não liberar. O cassino online já está liberado. Aqui entra a dimensão que mais importa nesse tudo. Quem vai se beneficiar dessa liberação? E isso vem sendo falado aqui nesse canal sempre para você pensar quem vai ser beneficiado. Porque não é a população mais pobre, não é a população que vai ficar viciada, não é ninguém. Você pode, eu nunca joguei, não tenho vontade, mas se eu quiser entrar num cassino, eu posso entrar um dia, vou lá me divertir e vou embora. Até porque eu tenho curiosidade para saber como é que é. Mas não sou eu que vou ser beneficiado. As grandes empresas multinacionais de jogos que vão ser beneficiadas, os investidores do setor imobiliário, porque não se esqueçam, os bingos eram estruturas gigantes, faraônicas e maravilhosas. Na época que existiam os bingos em São Paulo, eu não tinha idade para entrar. E quando eu comecei a ter idade, sei lá, uns 2, 3 meses antes de eu completar 18 anos, os bingos foram fechados. Então eu nunca entrei num bingo. Ou, sei lá, quem mais pode ser beneficiado com a implantação dos bingos? A população mais vulnerável. Quem tem menos dinheiro vai ir no bingo e no cassino vai ganhar dinheiro e vai sair de lá felizão? Não, a gente já viu que por pesquisas essas pessoas vão ser as que mais vão ser prejudicadas. Política pública clara, com reinvestimento social dessa arrecadação, é o que precisa ser feito. Os bilhões podem virar um ralo de despesas e corrupção, que é o que acontece nesse país. Se arrecada, se arrecada, se arrecada, e tudo vira um ralo de despesa e corrupção. Então a Câmara vai querer mais poder, porque ela liberou os cassinos, ela vai querer mais emenda. E aí hoje estourou mais um escândalo de emenda PIX, no Ceará, enfim. Depois a gente vai fazer só um resumo de todos esses escândalos de emenda PIX. Mas a questão já perdemos a liberação. Se você quer ou não a liberação das bets, você já perdeu. As bets estão funcionando. Você quer ou não a liberação das bets físicas, ainda pode ser que tenha um fundinho de esperança para não serem liberadas, mas que vai ser logicamente liberado, ou agora ou daqui a pouco, com certeza. Então, legalizar cassinos presenciais no Brasil vale a pena? Os prós são grandes, como eu já disse, arrecadação bilionária, geração de emprego, combate ao crime, né? Porque teoricamente os cassinos hoje e os bingos ilegais podem ficar legais e eles já estão funcionando, então ele já tem dinheiro, só abrir as portas, porque o resto de tudo já está lá dentro. Porém, a gente tem um outro lado, que é os riscos, né? Que vai ter de vício, que já tem, esses riscos já estão rolando, desigualdade social, que já está rolando, colapso emocional, financeiro para milhões de famílias, que já está acontecendo. Tudo depende de como for feito tudo isso, de quem vai ser o controle disso tudo, quem vai controlar. A gente sabe que o Brasil é horrível de controlar qualquer coisa, ainda mais quando envolve grandes empresas bilionárias de fora, de dentro, que vão movimentar bilhões de dinheiro, de bilhões de reais nos seus cassinos, né? E dá para onde vai todo esse dinheiro, que já está sendo, né, arrecadado. Então esse dinheiro todo vai para onde? Pelo que eu estava vendo aqui, o Brasil tem a menor taxação de bets, né? Então, de casas de apostas online. Então já tem mais uma, né? Um sistema que faz um estrago na sociedade. Com certeza, se você tem alguma dúvida, dê uma lida nesses artigos que estão na descrição, que você vai entender como é o sistema de degradação social que os cassinos causam nas pessoas mais pobres, nas pessoas com menos instrução, né? Você chega até aqui, parabéns. Se você conseguiu escutar esse vídeo até aqui, parabéns. É muito fácil falar sobre cassino, concordo ou não concordo. O problema é que você não tem mais esse poder de não querer o cassino funcionando no nosso país, ou querer. O cassino já está funcionando, as bets online já estão funcionando, certo? Então, o que nós temos aqui agora como solução? Entender que vai afetar as pessoas mais pobres. 2, você sempre vai perder no cassino. A probabilidade de você ganhar é baixíssima. Ah, mas tem o meu primo que ganhou lá uma vez. Tá, ele tá milionário? Não, ele tá fudido. Tá? Continua fudido, tá lá, no mesmo lugar. Só gastou muito dinheiro, depois ganhou um pouco de dinheiro e gastou mais dinheiro. É assim, ninguém fica milionário num cassino. E aqui o que nós temos para fazer é pedir para você se inscrever. Se você quiser algum outro vídeo, algum outro tema, é só falar aqui. E lembrar, né, que os cassinos, eles realmente vão trazer muitos impostos,
a União, os estados, os municípios, mas a que custo? A destruição de famílias, a destruição de uma sociedade, aumento nos vícios, aumento nos gastos para o sistema público de saúde. E o que vai ser feito com esses milhões de impostos ganhos? Eles vão entrar no ralo e sumir, ou eles vão ter especificação direta de onde ser gasto e de como ser gasto? São coisas que não temos respostas, mas ficaremos de olho. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.